Ah, sim, sim. Boa madrugada, finalmente. Vamos de caseira aqui. Não coloquei ela muito gelada, eu coloquei ela numa temperatura mais ambiente. Deve estar mais ou menos a uns 9 graus para conseguir sentir ela bem aromática. Lembrando que é uma Belgian Strong Gold Ale. Bom, por que eu tô aqui, né? Tô aqui para falar de recurso extraordinário. Por que eu tô falando de recurso extraordinário, se é a minha linha de finanças? Porque justamente eu consegui entrar com o meu projeto justamente porque eu aventei o tema que o recurso extraordinário matou a substituição tributária. Então eu preciso falar do recurso extraordinário. E por que o recurso extraordinário matou a substituição tributária progressiva? O RE, no caso 593849, Minas Gerais, julgado em 2017. Porque ele admitiu a complementação do imposto pago a maior. Ora, se admite-se a complementação do imposto pago a maior, né, que antigamente, no caso da substituição tributária, eu nem contextualizei, mas eu não quero contextualizar não. Cada um que lute. A questão da substituição tributária, admitindo a restituição do valor pago a maior, o que acontece? Vai ter que espelhar caso a caso todos os fatos geradores que os contribuintes vão com certeza exigir o valor pago a maior. Então, para que vai se fazer uma substituição tributária se lá na frente vai ter que restituir? Então, basicamente é isso, o recurso extraordinário, esse método aí que não está nem previsto na Constituição, nem o método no caso da restituição, e nem muito menos numa lei complementar, na lei Candir, que no caso é responsável por definir os fatos geradores, base de cálculo, contribuinte e seja lá o que for, os elementos da tributação, com uma decisão acaba-se com o sistema, que eu já não concordo mais porque os sistemas eletrônicos hoje em dia já tem como chegar a um valor muito mais justo e sem que imponha um ônus excessivo ao substituto, né, na cadeia, que vai ter que, lógico que ele faz a retenção do imposto, mas ele paga por imposto que ainda não aconteceu sob a égide da desculpa que seria um fato gerador presumido. Creio que eu estou com os olhos vermelhos, mas de ficar acordado há muito tempo, não se iludam. Então vamos lá, recurso extraordinário, que é o que faz, o que come, onde se alimenta, sexta-feira, no Globo Repórter. E o fundamento legal está na Constituição, no artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. A, B, C e D e o parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele preserva os pressupostos gerais e também existem alguns pressupostos específicos, mas vou me furtar a falar só dos pressupostos gerais. Eu pretendo dividir em 3 blocos esse vídeo. Na realidade, talvez 4, porque na minha apresentação eu vou ter que falar de características estruturais do recurso e eu vou ter que fazer uma análise mais detalhada depois sobre alguns casos que me interessam. Então, pressupostos gerais cumulativos, o primeiro deles seria o pré-questionamento, né? O recurso tem que versar sobre causas decididas, né? E a matéria constitucional controvertida deve ser previamente decidida pelo Tribunal ACUOR. Ou seja, não pode ser um fato novo, tem que ser um fato que já venha sido discutido em outras instâncias. Vou chegar à questão que não pode ser matéria de fato, tem que ser matéria de direito, mas por enquanto vou me restringir a falar sobre esse requisito. O segundo ainda sobre o primeiro, mas a pergunta: e se o tribunal não tiver enfrentado a matéria? Se o tribunal ACUOR não tiver enfrentado a matéria? Aí o remédio para isso, pediu, tomou embargos de declaração. Isso está na súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, que fala que o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar ao requisito de pré-questionamento. Então, fazendo isso, entrando com embargos de declaração, ele é como se obrigasse ao tribunal ACUOR a se pronunciasse pela matéria. E por último,
E se, mesmo impetrado os embargos de declaração, o Tribunal ACOA permaneceu omisso. Aí vem a hipótese do pré-questionamento ficto previsto no artigo 1025 do CPC. Vou ler porque vocês não têm acesso aqui ao CPC, vocês não vão também entrar, sei lá que se alguém está vendo esse vídeo, mas no artigo 1025, caput, considera os incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento. E aí vem ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o pré-questionamento ficto está nessa parte aqui do artigo. Consideram-se incluídos, consideram-se, é aí que vem a ficção, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, né? No caso em que o Tribunal ACOA permaneceu omisso. Continuando, algum outro pressuposto, lembrando que esses pressupostos gerais eles são cumulativos, ou seja, desde o pré-questionamento de fato até a impossibilidade de debate de matéria de fato, né? Então eles têm que ser cumulativos. Bom, um outro pressuposto geral é o exaurimento das vias recursais ordinárias. Lógico, isso dá enseja o nome do recurso extraordinário, é porque ele tem que pelo menos passar pelas vias ordinárias. Isso está na súmula 281, que é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Ou seja, se ainda houver algum meio, né, do recorrente na via ordinária tentar fazer o seu juízo satisfeito, não cabe ainda recurso extraordinário, na hora senta lá e espera outro recurso. Não, continuando. Diferentemente, no recurso, essa questão da questão do tribunal, a ACOA, que pode ser qualquer tribunal, qualquer órgão. No recurso especial, aí fazendo um comparativo, tem que ser um tribunal local, recurso especial que é destinado ao STJ. Só que no recurso extraordinário o órgão ACOA é mais abrangente. Isso está na súmula 640 do STF, que diz que é cabível recurso extraordinário quando a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de assada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Então, desde juízo de primeiro grau até a turma recursal de juízo especial civil e criminal. Continuando, e aqui um outro pressuposto, como já tinha falado, a matéria de direito. E aqui eu fiz umas anotações que eu vou falar daqui a pouco, mas é incabível na discussão de matéria de fato. Temos a súmula 279 do STF que fala que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. O STJ tem uma irmã que fala sobre recurso especial, que é a pretensão de simples reexame de prova não enseja de recurso especial. E aqui muita atenção, porque não é que não cabe recurso extraordinário sobre questões relativas à prova. Não, só não pode fazer o reexame da prova, porque o reexame da prova é reexame de fato, e reexame de fato é matéria de fato, e para o recurso extraordinário é matéria de direito. Então, por seu turno, se alegar que a prova é ilícita, aí a gente já tem uma questão de direito em que pode ser inventada por recurso extraordinário, correto? Ainda tem a outra súmula do STF sobre o tema, que é a súmula 735 do STF, que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. E aqui leia-se tutela provisória. Porque, segundo a alegação da STF, na realidade isso trataria-se de exame de fato e teria uma precariedade da decisão. A precariedade da decisão é uma tema incontroverso que eu não pretendo enfrentá-lo nesse momento. Bom, pelo visto já tem 10 minutos e eu falei muito pouca coisa, né? Então é bom fazer esses vídeos que dá para ter uma noção de que eu tenho que falar ou não, né? Tirando 8 minutos de besteira, então já tem 1 minuto líquido de apresentação. Uma questão do recurso extraordinário, um outro requisito, pressuposto geral cumulativo, eu acho que esse é o queridinho, é a repercussão geral, né? A repercussão geral tem seu fundamento no artigo 102 da Constituição e no 1035 do CPC.
e ela é composta de dois elementos, a transcendência ou a relevância. A transcendência posso definir como a matéria constitucional deve ultrapassar os interesses subjetivos das partes, isso transcende o caso concreto. Exemplo disso, vou dar um exemplo e um contra-exemplo. Na realidade, vou começar com um contra-exemplo. O STF disse que não existe transcendência nos processos em que envolvem transferências de aluno de faculdade estrangeira para o Brasil. Então, nesse caso, não haveria transcendência, não haveria extrapolação para uma universalidade. Por outro lado, o STF, e esse é o exemplo que eu acho até completamente absurdo, né, dado considerando a matéria, né, mas o STF admitiu que o recurso do Flamengo contra o Sport, né, que ele foi garfadamente campeão, né, ou se diz campeão, esse recurso extraordinário foi admitido, a repercussão geral sobre esse recurso foi admitido, visto que envolvia milhares de torcedores. E aí eu acho que vem o lado do esporte, né, realmente a questão do esporte deve ter sobressaído mais a quantidade de torcedores. Então, é isso sobre a transcendência. A relevância é questão que a matéria constitucional deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ou seja, amplo, né, lacônico. Bom, mas casos famosos, questões de impacto de divisão de competências federativas, enfim, alguma questão tributária, e no caso é o meu caso, né, que entra no contexto econômico e jurídico também, enfim, amplo essa questão da relevância, mas tá aí, é um do outro elemento da repercussão geral. Uma outra questão da repercussão geral, que... só um segundo. Boa. Uma outra questão da repercussão geral é a questão da repercussão geral presumida. E aqui a de se falar é uma presunção absoluta, né? O fundamento é o 1035, parágrafo 3º do CPC, que diz que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, o 2 foi revogado, mas merece uma atenção daqui a pouco, e o 3 haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do 97 da Constituição Federal. Ok, o que não me interessa é o presente, o que interessa é o passado. O inciso 2, ele tratava do IRDR ou de decisões de recursos repetitivos. A Lei 13.256 de 2016 revogou o inciso 2, ótimo, mas ela se esqueceu do artigo 987, parágrafo 1º, que trata da repercussão presumida no seguinte caso. No artigo 987, do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso. E o parágrafo 1º diz: o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Então, aqui fala sobre as decisões de recursos repetitivos. Então, pode ter revogado lá, mas aqui permanece. Então, não sei se foi um esquecimento proposital ou simplesmente esqueceu. Mas fato que a questão da decisão de recursos repetitivos pode ganhar o carimbo da repercussão geral. Bom, continuando, e aqui é um slide também merece atenção, que fala sobre a demonstração da repercussão geral, né? É uma questão de interesse do recorrente e ele tem que mostrar. Fundamento 1035, parágrafo 2º do CPC, que fala que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. E aqui a questão que me interessa não é essa, porque isso é letra fria de lei, mas é uma questão de ordem suscitada pelo STF, né? No agravo de recurso extraordinário 663-637 AGR-QO, que é a questão de ordem, que diz que é indispensável uma apresentação de preliminar fundamentada sobre a existência de repercussão geral
mesmo que a STF, na análise do outro recurso, já tenha reconhecida a presença de repercussão geral da matéria. Então, isso ainda está no regimento interno do STF. Isso não é questão de deferimento ou não, reconhecimento ou não da repercussão geral, mas sim questão de irregularidade formal, se não houver a questão ai meu Deus, isso não pode acontecer na apresentação da questão da delegação na preliminar, que vou até beber aqui. Na apresentação de preliminar, os motivos da existência da repercussão geral. Um outro ponto que eu destacar disso aqui, que isso é passível de irregularidade formal ainda no juízo de admissibilidade feito perante o presidente ou vice-presidente do órgão ACOR. E ele pode dizer isso, né, que faltou a preliminar, né, alegando a existência de repercussão geral, e aí vedar, né, travar o segmento do RE. Questão interessante aqui, interessante, mas já está aqui, que eu não precisava desse artigo, desse parágrafo no caso, que é a questão sobre a manifestação de terceiros. Fundamento é o 1035, parágrafo 4º CPC, que fala que o relator poderá admitir, na área da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do RI do STF. Bom, nesse caso, o artigo 138 do CPC já tinha um permissivo geral genérico de amicus curiae, então, sem problemas, repeteco, mas tá aí. Suspensão de processos, e aqui é bastante interessante também a questão que já houve uma revogação, né? No próximo parágrafo, se eu não me engano. Bom, suspensão de processos. Então, fundamento 1035, parágrafo 5º, e preconiza que, reconhecida a repercussão geral, o relator do STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Reconheceu a repercussão, amigo, esquece. Se o seu processo não tem a ver nada, não tá nem em litisconsórcio, não tá nem tá apartado, tá na justiça lá do Pará e você tá no Rio, esquece. Reconheceu a repercussão sobre tema igual ao seu caso, abraço, espera a boa vontade do STF. Porque acontece que havia um prazo máximo, né? Eu acho que eu vou até mudar esse slide. Bom, havia até um prazo máximo que era de 1 ano, né? Na realidade, o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolverem o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Só que tinha um parágrafo 10º que falava que, se o processo não fosse julgado em 1 ano, os processos suspensos voltariam a correr, né? Só que, como foi revogado, o processo suspenso continua suspenso. Então aqui, amigo, esquece, vai ficar suspenso até a boa vontade de pautarem, ou até você chegar lá no STF e tiver um calendarinho, porque tu vai ficar vendo ali o conclusos ao relator, até, enfim, até alguma coisa acontecer, caiu do céu. Bom, eu falo isso porque, eventualmente, acho que não tem nenhum ministro ou assessor do Supremo me assistindo. Se tiver, acredito que não, mas não quero pensar besteira. Continuando, artigo 1035, parágrafo 6º, fala sobre o recurso intempestivo, né? Que diz que o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Não tem muita coisa a dizer isso, só que pode sobrestar ou inadmitir o recurso, né? Bom, agora um slide importante: inexistência de repercussão. A inexistência de repercussão, ela é vinculante,
que isso quer dizer? Que o Tribunal ACO vai ter que respeitar a inexistência dessa repercussão. Então, voltando ao caso que a STF negou a existência de repercussão geral, naquele caso que era tratava sobre a transferência de estudantes de faculdade estrangeira para o Brasil. Então, qualquer recurso extraordinário interposto a respeito disso, se houver inexistência de repercussão, né, o presidente ou vice do Tribunal ACO já pode negar o segmento, já que a inexistência de repercussão será vinculante. Fundamentos 1035, parágrafo 8º e 1039, parágrafo único do CPC. Um último slide para acabar fechar com chave de ouro, alguns poucos minutos aqui trocando essa ideia. Já vi que eu vou ter que reduzir bastante coisa, né? Porque foram pouquíssimos slides de apresentação. Repercussão geral. A reclamação, né? A repercussão geral é vinculante ou não é vinculante? Forma precedente vinculante ou não forma repercussão vinculante? Não forma precedente vinculante. Bom, vamos imaginar que eu tenho um RE com repercussão geral reconhecida. E aparentemente isso forma um precedente judicial. Por quê? Vamos repetir. Uma decisão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida aparentemente forma um precedente vinculante. Agora, por que aparentemente? E aí tá, porque o código não é claro sobre isso. Você não vai encontrar nenhum dispositivo, né, algum enunciado normativo no 927 do CPC, né, que trata dos precedentes vinculantes e ele não prevê nesse sentido um RE, né, com repercussão geral reconhecida. Ele prevê recursos repetitivos, né, que aí formam precedente vinculante, mas não especificamente, não é específico sobre o RE. Então, no entanto, o 988, ele tem uma disposição a respeito, e por isso vale a pena citá-lo, que ele fala que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acordo de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acordo proferido em julgamentos de recurso extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, 988, parágrafo 5º, inciso 2, ele diz que qualquer decisão que descumprir o acórdão de RE com um recurso repercussão geral reconhecida, cabe reclamação. E aí vem, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Então, o meu RE com repercussão geral reconhecida foi julgado e foi firmada uma tese, né? Foi julgado que teve uma repercussão geral reconhecida. Agora, o seu processo, que também trata da mesma matéria, só que é outro processo, apartado, não tem nada a ver com o meu, só a matéria, no caso. Se o juiz descumprir um entendimento que foi firmado no meu recurso, não te conheço, você não me conhece, mas o meu RE foi com repercussão geral reconhecida. Se o STF entender isso, o juiz que está com o teu processo aí e descumprir o entendimento no RE, isso vai caber uma reclamação para o STF. Lógico, depois de esgotadas as vias ordinárias, mas por força do 988 e não por força do 927. Então, 988, parágrafo 5º, a única coisa que a única barreira que vai existir é essa necessidade de ter que esgotar as instâncias ordinárias. Mas, ora, convenhamos, dizer que cabe reclamação para garantir a observância da decisão com do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida é reconhecer que essa decisão é vinculante. Não vejo outra possibilidade. Que não há necessidade no controle concentrado de vincular, porque no controle difuso já é possível, nesse caso, por exemplo. E nem precisa que os recursos extraordinários sejam repetitivos, porque independentemente disso já está escrito no código, no 988, parágrafo 5º, que caberá a reclamação, lógico, desde esgotadas de vias ordinárias. E aqui, né, pulando, aqui fechei já a apresentação por enquanto nessa parte. Agora eu deveria estar entrando na questão dos pressupostos específicos, mas aí cabe essa questão de que
reconhecido uma repercussão geral e começou a vincular os precedentes, vai que você aí na tua casa tá com outro processo que é, o teu interesse é contrário ao meu. Entende onde eu quero chegar? É como um processo subjetivo passa a virar objetivo e afeta os direitos subjetivos de outras pessoas sem que você tenha o devido processo seja escutado, porque mal ou bem isso vai te afetar uma hora, né? Então, essa questão da repercussão geral, que não é um controle concentrado, mas que acaba ficando com essa forma de controle concentrado. Então, eu acho que é isso dessa primeira parte. Acredito que tentar fazer a segunda parte com os pressupostos específicos e terminar com a questão de uma análise crítica dessa questão da repercussão do recurso extraordinário, né, desse papel que ele vem desempenhando atualmente, sobretudo num contexto de plenário virtual, onde são julgados inúmeros processos sem que haja um devido processo legal, uma devida manifestação dos interessados no processo. Simplesmente pauta-se um processo em alguma pauta e julga-se, e não tem esse debate, não tem, falta um pouco de transparência, em que pese ter desentupido assim a questão questão de fluxo de processo, começou a colocar para frente os processos, né? Então, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Então, RE parte 1/3. Vamos fazer assim, vou tentar falar em 3, parte 1/3 completa.